o presidente Lula tentou amenizar a crise com o Congresso Nacional e os sucessivos embates com Arthur Lira, sobretudo. Repórter André Anelli. O presidente Lula realizou um café da manhã com jornalistas aqui no Palácio do Planalto e a repórter Luciana Verdolim representou o Grupo Jovem Pan. Os profissionais da imprensa fizeram vários questionamentos ao presidente da República, principalmente sobre o mau momento vivido entre o Executivo e o Legislativo. O mais novo capítulo dessa crise foi uma moção de repúdio aprovada pela Câmara por conta do presidente Lula ter vetado o trecho do projeto de lei que proíbe a saidinha de presos em datas comemorativas. Lula comentou sobre o tema e continuou insistindo que o direito deve ser preservado por questões humanitárias e constitucionais, mas afirmou que vai acatar a decisão do Congresso caso seja derrubado o veto na próxima quarta-feira. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer se o Senado derrubar. Ou melhor, se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar. A polêmica em torno da saidinha é só um dos capítulos do conturbado relacionamento do governo Lula, em especial com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Semanas atrás, Lira chegou a chamar de incompetente e desafeto o principal responsável pela articulação política do Executivo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O motivo desse ataque é um suposto descumprimento de acordos sobre votações no Congresso e nomeações de cargos. Para tentar reverter o momento ruim, Lula admitiu aos jornalistas que se reuniu recentemente com Lira, mas não quis revelar o teor dessa conversa. Eu não tive reunião com Lira, eu tive uma conversa com Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá, porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com Lira. O presidente Lula tem como uma das prioridades melhorar a relação com Lira por conta não apenas da sessão conjunta de votação dos vetos presidenciais, mas também devido a pautas consideradas importantes pelo Planalto e que estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas é a regulamentação da reforma tributária, que o presidente Lula afirmou estar com o texto totalmente pronto. Ainda no café da manhã com jornalistas, Lula afirmou que o conteúdo vai ser enviado nas próximas horas ao Congresso e defendeu que os relatores dos projetos de lei sejam os mesmos que trabalharam na análise da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabeleceu a reforma. Na Câmara foi o deputado Aguinaldo Ribeiro e no Senado, Eduardo Braga. De Brasília, André Anelli. São 7h23. A gente vai ouvir agora a análise e a opinião do Cristiano Beraldo e do Fábio Piperno. Dou bom dia a vocês, bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã. Essa parece ser a relação estabelecida entre o governo e a Câmara dos Deputados sob presidência do deputado Arthur Lira, não é? Um morde a sopra. As coisas pioram um pouquinho, melhoram um pouquinho, pioram um pouquinho, melhoram um pouquinho. Agora há discussões importantes para serem feitas, né? Hoje deve rolar essa votação do Congresso Nacional de vetos importantes, como o da saidinha. O presidente justificou o veto, dizendo que família é sagrada, que o cara que está preso quer ver a família quer ver o cara que está preso. Tem regulamentação de reforma tributária, isso deve chegar essa semana, entre hoje e amanhã, ao Congresso Nacional também. Vocês apostam na continuidade desse morde-assopra, mais assopra? Bom dia. Bom dia, Rafael. Eu aposto sim na continuidade dessa relação bastante conflituosa, para dizer o mínimo, cheio de idas e vindas, mas em alguns momentos eles vão chegar a um acordo, eles vão fumar um cachimbo da paz que, por tudo que a gente já pôde testemunhar, não deve durar tanto até se iniciar um novo ciclo, né, desses desencontros. Veja,
Ontem à noite, o presidente da Câmara, ele foi ao programa do Pedro Bial na TV Globo e acabou recuando das críticas, de muitas das críticas que ele fez, inclusive, ao ministro Padilha. Diz que ele tem erros e acertos e tal, diz que o ano passado o governo conseguiu muito da Câmara, mas o governo tem problemas de articulação política, mas o fato é que ele mudou o tom em relação ao que a gente viu 2 semanas atrás. Como também, na primeira sessão da Câmara dos Deputados, em 2024, na reabertura dos trabalhos, ele já tinha sido, né, bastante ácido, para dizer o mínimo, em relação ao ministro Padilha. O fato é que talvez essa conversa, como definiu o presidente Lula, entre os dois, tenha esfriado um pouco a temperatura. Mas é claro que as duas partes têm uma série de interesses. O governo quer, porque quer, por exemplo, aprovar a reforma tributária, o que também seria muito bom para a biografia de Arthur Lira, que agora se vê também em meio ao processo eleitoral para sua própria sucessão. Então, é óbvio que tudo isso acaba contribuindo para essas mudanças de humor nesse relacionamento. Pois é, Piperno, o problema, bom dia a você, bom dia Lívia, ao Colômbia, a nossa audiência, o problema é que essas brigas, esses acertos, eles acontecem sem a gente entender muito bem os detalhes. E quando é feito dessa forma, eu fico com medo, eu fico preocupado, porque eu começo a ter dúvidas se o interesse público é que está em primeiro lugar. Afinal de contas, o interesse público é público. As discussões, os entendimentos e as divergências em relação a ele deveriam ser tratados de forma pública. Mas me chama a atenção nessa fala do presidente da República quando ele disse que teve uma conversa de ser humano para ser humano com Arthur Lira. Ou seja, me soa como ele, na posição de presidente da República, aquele Deus supremo, ele desce ao patamar dos humanos. E aí ele tem uma conversa que ninguém precisa saber do que tratou. Isso é absolutamente absurdo. Este sigilo de conversa entre o presidente da República e o presidente de outro poder, no caso da Câmara dos Deputados, é inaceitável, tendo em vista o que rege a boa administração pública, o comportamento do homem público. Olha, não vou revelar porque tive uma conversa de ser humano para ser humano e não como presidente da República e presidente da Câmara. Ora, então, por favor, saia do cargo, vá para casa e leve uma vida comum como nós vivemos. Porque quem está na presidência da República, quem está na presidência da Câmara dos Deputados, deve satisfação ao povo brasileiro, sim, a qualquer momento, sob qualquer circunstância.